Boa noite. Está começando mais uma live. Hoje eu vou trazer uma convidada muito especial aqui para vocês. Vou fixar aqui o tema da mensagem de hoje, que é Mulheres de Coragem. O tema vai ser superação. Muito bem-vindos vocês que estão entrando aqui agora, tá? Vamos mandando, clicando nesse aviãozinho e mandando para mais pessoas virem participar dessa live. Deixa eu ver se a Cacau já tá aqui. Não entrou ainda. Deixa eu mandar o convite aqui para ela. Para ela poder entrar. Então, gente, aproveitando esse mês do Outubro Rosa, a gente tá fazendo a live, né? Todo final de semana a gente tá fazendo live das mulheres da Bíblia. E por que não fazer live de testemunho de mulheres que estão entre nós, né? De coisas que já foram vencidas, já foram superadas, para inspirar outras mulheres. E se você também quer fazer uma live comigo, quer ser entrevistada, ou entrevistado também, quer dar o seu testemunho, que você pode falar comigo aqui no direct. Deixa eu ver. Cacau entrou. Tá, deixa eu ver se eu mando um convite. Acho que tem que mandar um convite, Cacau. Deixa eu ver. Receber alguma coisa aí. Oi. Olá! E aí? Como é que você tá? Tudo bem? E você? Toda fardada aí, já veio fardada, né? Mulher, saindo de quartel, rotina é uma loucura, né? Uhum. E aí, Cacau, ó, o pessoal aqui do meu Instagram, não sei se já conhecia você, gente, essa é a Cacau, muito maravilhosa, me inspiro muito nela. Se apresenta um pouquinho pra gente, Cacau, fala um pouco sobre você, sobre quem você é. Oi, pessoal, boa noite, né? Eu sou a Cacau. Na verdade, meu nome é Gabriela, mas o meu apelido é Cacau. Eu não sei como me descrever, né? Eu faço tanta coisa aqui no Insta, eu falo sobre tanta coisa, mas eu gosto de falar assim que eu me comunico com as pessoas através da minha rotina e da minha vida. Eu sou bem transparente com todo mundo aqui, né? Eu gosto de mostrar minha rotina de mãe, de militar, de esposa, de estudante, de concurseira. Então eu falo sobre muitas coisas aqui. E isso é o que eu sou, né? A minha vida. Minha vida é tudo isso. E aqui eu procuro transmitir pensamentos positivos, né? Coisas boas, falar sobre coisas que motivem as pessoas a continuarem correndo atrás dos seus sonhos, porque é o que eu faço, né? Eu corro atrás dos meus sonhos e eu motivo todo mundo a correr. Eu tenho 27 anos, sou mãe do Gaelzinho, né? Sou casada também. Atualmente estou morando aqui em São José dos Campos. E é isso. Show! Gente, a Cacau morava aqui no meu condomínio em Santa Maria. E eu ficava olhando assim, gente, peraí. Ela mora num apartamento, ela tem 2 cachorros gigantes, é casada, tem um filho, ela mantém atividade física. Eu falei, gente, que mulher inspiradora, né? E hoje eu queria te fazer algumas perguntas, né? Eu sei que você já inspira muita gente. E eu queria fazer algumas perguntas dentro da sua história de vida. E dentro dessas perguntas você pode abrir outras coisas também se você quiser, tá bom? Tá joia. Tá, pergunta número 1.
Como foi sua experiência para passar na EA e qual o ponto que você superou nisso? Então, eu falo bastante sobre isso aqui no meu Insta, né? A EAR, para quem não sabe, é a Escola de Especialistas da Aeronáutica, que é a Escola de Formação de Sargentos. Então, tem um concurso, né, que a gente estuda para esse concurso. E no meu caso, eu estudei sozinha, né? Meu pai não tinha condição de pagar um cursinho. Ele cuidava sozinho de mim e mais 3 irmãos. Então, eu tive que me virar da forma que eu podia. Pegava livros antigos que os meus tios estudaram na época deles. Então, tipo, livros de 1987, livros muito antigos. Eu estudava através deles sozinha, em casa, sem apoio nenhum. Não tinha computador em casa, quase não tinha internet. Na época não tinha tanto celular igual tem hoje, né? O mundo digital. Então eu me virava. E eu acho que com tanta tecnologia hoje em dia, naquela época era muito difícil estudar, né? Hoje em dia é um pouco mais fácil porque você acha muito conteúdo bom na internet gratuito. Naquela época ou era um cursinho ou você se virava. E no meu caso eu tive que me virar. Eu tive que superar medo de dar errado, eu tive que superar a falta de condição da minha família. Então, tudo isso para mim foi superação. Estudar sozinho já é difícil, né? Que você supera a procrastinação, falta de recursos. Então, assim, tudo isso foi uma superação para mim para poder passar. Uhum. E tu se sentiu assim, meio sozinha? Tipo, tu se reunia com alguém para estudar junto? Não. Assim, eu não conhecia muitas pessoas que estudavam para IAR na época. Acho que era só eu e mais uma pessoa da minha, assim, da minha turma, né, de colégio que estudava para IAR, mas não tinha outras pessoas. Então eu realmente me virava sozinha. E o que te inspirou a entrar na aeronáutica? Meu pai, ele era. Hoje em dia ele é sub, né? Ele trabalha lá na Epicar, em Barbacena. Mas meu pai era militar, todos os irmãos dele praticamente foram e são militares até hoje, casados com militares. Então, tipo, meio que eu nasci num berço da especialista, né? Minha casa é só tocar uma corneta, todo mundo faz sentido e bate continência, que é todo mundo militar. Até meus irmãos também, minha irmã e tudo mais. Então, esse meio militar meio que me motivou a seguir essa área, né? Eu me identifiquei muito. Show. E vamos para a segunda pergunta. Tá. Como foi a sua experiência dentro da EA depois que você passou e as suas superações lá dentro? Você ficou 2 anos lá, é isso? A prova que eu fiz foi o CFS, né? E aí a minha especialidade é daquela que passa 2 anos mesmo. E assim, você sair de casa, onde você tem pessoas da sua família, você tem apoio do seu pai, você tipo, tem tudo meio que assim, de mão beijada, não é de mão beijada, mas tipo assim, tudo fácil, né? Você dorme bem, você come bem, tem um transporte legal. Você sair disso, do conforto, para uma batida, uma rotina, que é totalmente diferente do que você faz, é assim, é estrondoso, né? Você passou por isso também, você passou por escola, você sabe que é uma coisa surreal. Você muda do dia para noite. Um dia você tá dormindo 10 horas da noite para acordar meio-dia do dia seguinte, no outro dia você tá dormindo 11 horas para acordar 4 da manhã. Então, assim, é uma rotina maluca, né? E aí você se adaptar a isso, distância da família, se adaptar a uma rotina diferente, uma alimentação diferente, né? Porque em casa você come o que você quiser. Lá é comida de rancho e fim de semana, olhe lá. Você sai para comer uma coisa diferente, né? Então, se adaptar a tudo isso é uma tremenda superação. Então, quem sai de casa ali, pô, eu saí com 18 aninhos, né? Então, não sabia nada da vida. Nada, nada. E lá era pancada em cima de pancada. Então, você se adaptar à rotina, ficar longe da família, sabe? Às vezes você faz uma besteirinha ali, perde o fim de semana, uma coisa que você fica assim, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Então, tudo isso foi superação, né? E um dos maiores desafios que eu enfrentei na EA foi adaptar com outras pessoas, né? Porque você começa a conviver num alojamento com mais de 60 pessoas, mais de 60 meninas, imagina. E aí você se adaptar àquilo ali é uma loucura, porque cada uma é de um jeito diferente, de uma cultura diferente. Tem gente do Rio, tem gente do Nordeste, tem gente do Sul. Então vira um remeleixo de gente ali naquele alojamento e você sabe que é difícil, né? É difícil a convivência, assim. Ainda mais
imagina, 2 anos num alojamento, um monte de menino tendo que olhar uma pra cara do outro o dia inteiro, dormir junto, acordar junto, tomar banho junto, pagar flexão junto. É bem complicado. Então, acho que tudo, todas as fases, cada fase que a gente passa ali até se formar é uma superação em algum ponto, né? Com certeza. E gente de várias culturas, né? Vários sotaques, várias religiões, tudo diferente. Tu tem que saber lidar com tudo isso, né? E ter uma vida social também, né? Não só estudar, treinar. Já é uma superação. Eu acredito que cada fase da nossa vida, mesmo quem não passou por isso, né, que a gente passou, cada fase da nossa vida tem algo que a gente supera e quando a gente conta para alguém que ou tá passando por aquilo ali ou vai passar por aquilo ali, já é uma palavra de conforto, né? Para ajudar, incentivar aquela pessoa a seguir em frente. É verdade. Legal. Principalmente não tem nem noção do que vai encontrar, né? Então, quando a gente fala um pouquinho do que a gente passou, você meio que já prepara aquela pessoa ali para mais ou menos o que ela vai enfrentar. Bacana. É verdade. Eu lembro que tinha uma amiga minha que ela ia entrar depois de mim, a Letícia, não sei se ela tá aqui na live, né? Eu sou do Centauro e ela é da Grifo. 6 meses depois, a gente fez a mesma prova. E aí eu falava pra ela, ó, o coque tem que ser assim assado. Tipo assim, algumas dicas pequenininhas que eu falava pra ela já ia na frente, assim, né? Já ajudava. Então, eu creio que, tipo assim, você dando seu testemunho, falando nas suas redes sociais, tudo que você passou, né? Tudo que você encontrou lá, as suas coisas que você venceu, você já com certeza tá ajudando muita gente, né? As pessoas já chegam toda bisurada lá. É verdade. E hoje em dia, com a questão de redes sociais, né, de você falar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, ajuda muita gente, porque você alcança pessoas que você não alcançaria se não tivesse isso, né? Então, por exemplo, eu já dei dica de coque, de boot, dica de onde encontrar o que fazer, como engomar a farda, onde encontrar goma. Então, essas dicas, às vezes, fazem muita diferença para quem vai entrar e não tem noção do que vai encontrar, né? Tem até um vídeo meu no YouTube que eu fiz do enxoval, né? Tipo assim, dando dicas do enxoval. E muita gente, quando já tá lá dentro, me manda mensagem, tipo, nossa, Cacau, você tava certa de trazer um cabide de alumínio ao invés de um de plástico, não sei o que, um ferro tal, com vapor. Então, o pessoal agradece muito porque realmente ajuda, né? Uma experiência, uma ajuda, né? Sim, com certeza. Legal. E depois que você se formou, qual foi seu maior desafio? Olha, eu formei em 2017. E aí eu fui lá para Natal. Então, assim, eu sou de Manaus, fui criada no Brasil porque meu pai era militar, mas o berço ali, o lugar que eu mais morei foi Minas. Então, assim, sair de Guaratinguetá e ir para Natal sem nenhum parente, sem nenhuma pessoa conhecida, né? Só tinha minha madrinha lá, que depois que eu fui descobrir que eu morava lá. Então, tipo assim, foi um tiro no escuro, né? Ir para um lugar tão longe e sozinha. Então, assim, eu tive que me virar. Tipo assim, eu não sabia nem como chegar em Natal, sabe? Você já começa ali na última semana ali que você escolheu vaga que você vai formar, você já começa a pensar a data que você tem que ir, já tem que comprar passagem para ir, já tem que chegar lá e alugar um imóvel, sendo que eu nunca tinha alugado um imóvel na vida, nunca tinha nem morado sozinha, né? Então, tipo assim, é um tiro no escuro. Então, essa parte aí de se mudar para um lugar longe e morar sozinha, com certeza foi a mais difícil, depois de formada ali naqueles primeiros anos. Porque, cara, tipo assim, você tem que estabelecer uma rotina, você tem que cozinhar. Se você não botar carne para fora, ela não vai descongelar, entendeu? Se você não fizer sua comida, você não vai comer. Método de transporte. Geralmente a gente sai da escola. Eu não tinha carteira. Então, para eu ter carro, eu tive que tirar minha carteira primeiro. Então, você se vira com bicicleta, vai a pé, pega ônibus. Então, tipo assim, essa parte de adaptação, você sendo realmente adulto e vivendo a sua vida, foi um baque para mim. Aí foi uma coisa assim que eu tive que superar mesmo. Aí eu pegava o celular e ficava vendo vídeo no YouTube mesmo. Para aprender a morar sozinha. Pra você ter noção. Eu imagino o desafio, né? E todos os seus parentes longe. Em Natal só tinha quem você falou? Eu tinha uma madrinha lá que ela morava em Cuiabá, aí mudou para lá. Aí que eu consegui um pouquinho mais de ajuda, sabe? Às vezes eu ia lá, a madrinha, ela cozinhava, eu levava um monte de marmita para casa da comida que ela fazia, assim, para me virar. Mas fora isso, você por você, né? Você tem que aprender a se virar.
E como que foi pra você se adaptar, assim? Porque tem que fazer amizade, né? Porque tem É, gente que às vezes se isola, né? E tá longe da família, mas se isola e já quer sair, já quer voltar. Mas eu vejo que você é bastante extrovertida e aí você puxa papo com as pessoas. Como que foi essa coisa, assim, das amizades? eu dei sorte que eu não fui sozinha para Natal, né? Fomos eu e mais 15 pessoas da minha turma. Então nós fomos em 16, foi um grupão. É mais difícil, eu acho, quando você vai sozinho, né? Mas como fui eu e várias pessoas da minha turma, a gente se conversava. Aí eu consegui ficar um tempinho no hotel de trânsito antes de conseguir alugar um apartamento. No primeiro ano eu dividi um apartamento com uma colega que foi comigo, bombeira também. Então, assim, fui me virando. E como você falou, eu sou faladeira, né? Faladeira, perguntadeira, comunicativa. Então, eu chegava perguntando, tipo assim, como é que faz isso? Como é que faz aquilo? Assim, eu fui me virando, porque no primeiro ano a gente ia a pé, a gente ia de bike, a gente comia no rancho, eu tomava café, almoçava e jantava no rancho. Então, assim, se adaptar, né? É uma coisa assim, você tem que ir se virando. Quem tem boca vai a Roma, né? É essa frase aí. Então, eu ia perguntando para todo mundo. E graças a Deus, o pessoal de Natal, muito amistoso, muito prestativo. Eles me ajudavam muito, fiz muitas amizades lá, tenho muita saudade. Assim, foi assim que eu fui me virando nesses primeiros anos, né? Passei 2 anos lá. 2 anos lá. Mas aí você ainda não namorava seu esposo. Não. Então, esse aí foi uma fase que foi muito difícil pra gente, né? Porque eu formei, fui lá para Natal, ele formou e foi para São José dos Campos. Então, a gente ficou 2 anos no EAD, entendeu? Na distância. Se vendo de 6 em 6 meses. Ou então, às vezes, a gente até ficava vários meses sem se ver. Às vezes tinha um feriado maior, a gente comprava passagem e ia. Mas era muito difícil. E manter um relacionamento à distância, né? Ixi, meu filho tá tocando terror ali. Manter um relacionamento à distância é muito complicado, né? Então, assim, a gente teve que batalhar bastante nesses 2 anos pra dar certo. E deu certo, né? Graças a Deus, Deus. glória a Deus. Mais uma superação. Mas a conspiração, que é a distância do amor, né? Do namorado. Verdade. E aí, depois de Natal, que vocês vieram para Santa Maria, não é isso? Isso, que aí a gente conseguiu os dois ir para Santa Maria. Então, eu de Natal troquei com um colega que estava lá em Santa Maria e ele foi para Natal no meu lugar. E o meu marido, que estava em São José, trocou com um militar lá de Santa Maria e foi para São José. E aí nós dois conseguimos ir. Ai, que bom. O mais importante é a família estar junto, né? Agora, É para qualquer lugar que vocês forem, vocês vão todo mundo junto. É, vai geral junto. Legal. Legal. E agora, Cacau, vamos entrar em outra parte, né? A gente já falou dos estudos, onde você entrar na IA, quando você estava lá e depois que você se formou. E eu quero te fazer uma pergunta, né? Que foi o que eu mencionei no início da live. Eu falei, gente, aquela menina ali, nossa, que mulher, né? Só de ver assim a tua vida, não precisava nem conversar muito. Que eu faço as lives aqui, mas eu sou meio tímida, né? Assim, pessoalmente, até eu criar conversa com a pessoa. Mas quando eu olhava você assim, eu falei, gente, o testemunho dessa mulher, só de ver a vida dela assim, eu já sei que ela tá pagando um preço muito alto por trás daquilo ali, né? Porque muita gente às vezes quer ter a vida parecida com a daquela pessoa, mas não sabe o preço que é pago por trás, né? É verdade. Então, eu queria te perguntar como que é gerenciar o seu tempo, né? Lidando com a casa, a família, o casamento, você mesma também tem que se cuidar, faculdade, 2 cachorros, trabalhar fora, filho, diversas áreas. Qual que é o segredo para gerenciar isso tudo da melhor forma? Assim, eu não tô sozinha, né? Eu não tô sozinha nessa. O primeiro de tudo é Deus, ele que me sustenta. Então a minha força vem totalmente dele, né? Todos os dias quando eu acordo, na minha vida, ele me sustenta. Depois, assim, organização. Acho que a palavra que eu utilizo em todas as áreas da minha vida é organização, porque eu tenho um horário definido no meu dia, então eu costumo olhar muito para o tempo que eu tenho, sabe? Às vezes a gente desperdiça muito tempo com coisas que não vão agregar na nossa vida. Então a gente desperdiça muito tempo com internet, né? Tipo, girando ali TikTok,
Instagram, às vezes a gente assiste muito filme, a gente, sabe, se dedica a coisas que não vão fazer a gente progredir. Claro que ninguém tem que viver num mundo assim, né? Mas a gente tem que priorizar as coisas, a verdade é essa. Se você não prioriza aquilo ali, é porque não é importante para você. Então, para mim, é importante que eu tenha um tempo de qualidade com a minha família, que eu tenha uma rotina de estudos definida, porque sem conhecimento a gente não vai para frente, a gente tem que evoluir, tem que conhecer, tem que estudar. Atividade física é muito importante em todas as áreas da nossa vida. Então, por exemplo, para eu ter uma saúde de ferro para cuidar do meu filho, eu tenho que fazer o meu investimento agora, entendeu? Eu tenho que começar, tenho que fazer uma atividade física, me alimentar bem, para eu poder ter saúde para ver ele crescer. Então, eu penso muito nisso, né? Tipo, coisas que vão me fazer crescer e evoluir, e no meio disso tudo eu organizo no tempo que eu tenho, né? Então, assim, a organização é o que me faz conseguir dar conta de tudo. É porque eu não consigo mostrar ali para vocês, mas se vocês olharem ali a minha cozinha, eu tenho lista de compras, eu tenho lista de tarefas, eu tenho um calendário com tudo certinho que eu tenho que fazer. Então, tipo assim, eu faço listas e listas, eu organizo tudo muito direitinho, sabe, para dar conta. E ajuda também, né? Eu e meu marido, a gente tem mais ou menos a mesma forma de pensar. Então, durante a rotina, a gente se ajuda, né? Quando ele está estudando, eu estou olhando o neném. Quando eu estou estudando, ele está olhando o neném. Ele faz faculdade, né? Eu já formei, agora eu vou para pós. Ele já está fazendo a faculdade dele. Então, a gente se ajuda, né? A vida de casado não é uma competição, né? A gente tem que um ali ajudar o outro para a gente conseguir manter a balança equilibrada. Então, eu acho que é assim que eu consigo administrar tudo, é sendo bem organizada e priorizando as coisas que realmente fazem sentido, né? Tipo isso. E essas listas você escreve à mão mesmo no papel ou você faz online? À mão. Olha, eu não, assim, apesar de ter um Instagram, fazer lives e mexer aqui no Instagram, eu sou péssima com coisa de digital. Eu não consigo ter um calendário digital, eu não consigo ter colocar notas no bloco de notas. Para mim, tudo tem que ser escrito. Até livro, eu prefiro livro físico do que livro online, sabe? PDF, eu imprimo tudo. Tudo para mim tem que ser físico. Eu não consigo. Esse negócio do digital eu não consigo de jeito nenhum, eu sou péssima. Então eu tenho assim, agenda, lista, eu mesmo pego papel, risco, assim, faço os quadradinhos, faço um calendário, porque eu gosto de escrever. Acho que escrevendo eu emassifico as coisas na minha cabeça. E eu estudava assim também. Os meus estudos, se você pegar meu livro, meus cadernos, era tudo escrito. Eu praticamente fazia um copia e cola do livro das partes mais importantes. Fazia o resumo, pintava de marca-texto para poder lembrar. Então é tudo físico, tudo escrito no próprio punho. Próprio punho. Que show. E aí você mesmo colabora com você, né? É, Você, nesse caso, é sua melhor amiga, sua organizer. é verdade. Super Legal. organizado. Então a dica, anotem aí fazer listinhas, né? Se organizar. É Que às super... vezes a gente fica naquela muvuca, né? Já acorda na hora de ir pro trabalho, não se comunica com Deus, nem consigo mesma, não toma café da manhã direito, não faz atividade física e quer que as coisas aconteçam assim, né? Nada, né? Então, assim, quando você programa, quando você se organiza, é muito mais difícil de você procrastinar aquela tarefa. Então, por exemplo, se você fala assim, amanhã eu vou acordar às 5:30 da manhã, você vai lá, coloca o despertador, vai dormir mais cedo, janta mais cedo, entendeu? Você organiza tudo antes de conseguir fazer isso. É a mesma coisa em qualquer área da nossa vida. Se você não organizar, se você não, sabe, você não vai conseguir tirar do papel, né? Então, a organização, ela ajuda muito, tá? Ajuda muito mesmo para você conseguir dar conta de tudo. Às vezes a gente esquece uma tarefa ou outra porque não anota, né? Às vezes a gente, segunda-feira eu começo, aí vai lá e não começa, empurra com a barriga. Então, assim, quando a gente se organiza, a gente é muito mais chance de ter sucesso do que quando você vai só empurrando e não se organiza. Sim. Eu tenho uma agenda que eu colocava os horários das coisas para fazer. Só que eu sou meio perfeccionista, né? Então, quando eu não conseguia fazer naquele horário, eu já ficava meio chateada comigo. Aí eu comecei a fazer por blocos, comecei a, tipo assim, colocar por cores, né? Ah, hoje eu consegui fazer isso. E aí eu queria saber, nessas tuas listas, você coloca os horários certinho ou você separa por blocos? Então, eu faço o dia, né? Tipo assim, tal dia eu preciso fazer isso, isso, isso e isso, entendeu? Aí eu coloco os tópicos e vou ticando. Gente, eu sou assim,
como é que eu posso dizer? Eu sou uma pessoa que eu gosto de ticar as coisas, sabe? Eu gosto de concluir tarefas. Eu sou uma resolvedora de problemas, entendeu? Então, assim, eu coloco no papel lá a missão que eu tenho que concluir no dia, e enquanto eu não consigo ticar aquilo ali, eu não sossego. Então, tipo assim, se eu tenho que levar o cachorro na rua, se eu tenho que levar um negócio pro Gael na creche, se eu tenho que correr, se eu tenho que estudar, eu coloco tudo aquilo ali. Eu sempre reservo no domingo um tempinho para poder organizar a minha semana, sabe? Então, no domingo, eu pego ali uma lista, um bloco de notas, o que for, e escrevo tudo que eu tenho que fazer. Ah, segunda-feira eu tenho que fazer tal coisa, terça-feira eu tenho que estudar tal assunto, quarta-feira eu tenho que estudar tal. E isso me ajuda a conseguir concluir durante a semana, sabe? Aí eu vou lá e vou riscando. E a sensação de você riscar, de você concluir uma tarefa, ela te dá muito mais gás para continuar fazendo isso, sabe? Então, por isso que eu gosto de escrever e de ir lá e riscar. Aí, quando eu vejo que o negócio tá todo riscadinho, eu vou dormir assim, com a cabeça em paz, com a consciência limpa. Eu vou assim, tipo, super feliz para começar no outro dia e riscar tudo de novo. Ai, que show. Legal, super organizado. Então, gente, ó, listinha e tiquezinho. Já a dica da Cacau já, de organização. Maneiro. Beleza, deixa eu ver aqui a nossa próxima pergunta. Essa pergunta, ela já é um pouquinho mais profunda, você pode ficar bem à vontade, né? A gente já entrou no assunto de organização do lar, da família, né? E eu queria saber se você quer contar um pouco pra gente sobre a superação nas suas gestações. Como que foi? Sim. Antes de fazer a live, né, eu dei uma conversada com Deus para poder guardar meu coração e as minhas palavras do que eu vou falar, né? Para quem não sabe, né, eu passei por 4 gestações e só tenho um filho vivo, né, que é o Gatinho. Então, eu creio que toda palavra que eu falar aqui agora é um testemunho desse período que eu passei, né? Tipo assim, do início ao fim, de todas essas 4 gestações, a palavra sempre foi superação. Porque, olha, foi uma coisa muito assim, muito forte, né? No início desse ano, né, eu descobri que eu estava grávida, já tinha vindo de uma perda anterior em outubro do ano passado, sem causa definida, não tinha causa. E aí, em janeiro desse ano, eu descobri que eu estava grávida. E desde o início foi uma gestação de alto risco. Eu já sabia que a probabilidade de dar errado era muito grande. Tanto que eu nem falei com ninguém, gente. Tem gente nesse Insta que tá, tipo, há meses fora, vai chegar aqui e vai ficar assim, tipo, caraca, como assim a Cacau tava grávida? Foi por causa disso. Eu nem comentei, porque desde o início era uma gestação de risco. E cada dia que a minha filha estava na minha barriga e sobrevivia, era um dia de superação. Porque desde o início os médicos falaram, olha, não vai dar, vai ser difícil, você não vai conseguir. E o tempo inteiro eu me mantive aqui, ó, fé, vai dar certo, e se não der, vai ser do jeito que Deus quiser. E fui levando até o 5º mês. E aí, no 5º mês, infelizmente, eu entrei em trabalho de parto prematuro. E aí, a minha neném, né, que já tinha nome, a gente tinha feito o chá revelação, que era menina. E aí, a minha neném nasceu, eu entrei em trabalho de parto prematuro, ela nasceu, mas não tinha chance de vida, porque era muito pequenininha, né? E aí, assim, foi um baque para mim, um baque total. Foi assim, como eu posso dizer, o negócio foi tão forte que mexeu com o meu psicológico e com o meu físico. Porque, poxa, você se prepara, né, 5 meses para ter um filho, uma criança, você se planeja, você dá nome, você compra roupinha, você faz tudo. E aí, do nada, sabe, entra em trabalho de parto. Então, assim, meu marido estava comigo, minha cunhada estava comigo. Eu estava lá em Santa Maria quando eu comecei a perder neném. E aí vim para o Rio de Janeiro, fui lá para o Rio de Janeiro para poder me internar. Enfim, no final das contas, ela nasceu, mas eu não consegui ter ela, né? Ela não conseguiu sobreviver. E aí, depois que eu parei para pensar assim, eu fiquei, por que que isso aconteceu, sabe? Ela era tão querida, tão planejada, qual que é o propósito disso? Mas não tem, não cabe a mim tentar entender o que era para acontecer, entendeu? Só aconteceu e o que eu posso fazer é daqui em diante. O que que eu posso fazer, né?
Foi um período que eu fiquei muito mal, assim, eu não sabia realmente como voltar, eu não sabia como voltar a trabalhar, não sabia como voltar a ser organizada, eu não sabia como lidar com as rotinas da minha vida, sabe? Não sabia. Simplesmente deu aquele apagão geral, sabe? Que eu fiquei desnorteada. E aí, quando a gente fica um mês fora, né? E depois já tem que voltar. Então, foi uma pegada muito forte. Mas acho que o que me fez superar essa fase foi realmente a fé. E eu acho que em todas as áreas da nossa vida, tanto de estudo, quanto de correr atrás de sonho, quanto de passar em um concurso, uma realização de algum projeto, tudo nisso a gente tem que ter fé, né? Que a fé é aquilo, é a certeza daquilo que a gente não enxerga, que a gente não sabe se vai acontecer, mas a gente acredita. Então, a superação, ela vem junto com a fé, né? Não tem como você superar um obstáculo, não tem como você passar por alguma coisa, um momento difícil, se você não tem fé e não acredita que vai ter alguma coisa boa lá na frente, né? Se você não tem fé que você vai conseguir. Então, assim, esse momento que eu passei, ele me fez ver o quão forte eu sou. Porque foi um momento que eu parei e falei assim, ó, eu não vou aguentar. Porque foi muito difícil para mim, foi uma coisa bem traumática mesmo. E eu ficava pensando assim, eu tenho que ser forte pelo meu filho, eu tenho que ser forte pelo meu marido, eu tenho que continuar, porque a vida continua, Deus sabe de tudo, coloquei nas mãos dele, entendeu? E continuei, um dia de cada vez, né? Assim, nunca vou esquecer, porque foi uma coisa que me marcou. Mas eu tenho a certeza de que o propósito da minha filha na Terra foi cumprido, né? Ela veio com um propósito e eu creio que ela me tornou mais forte. Foi o pior momento da minha vida, mas ele veio para me fortalecer. E é isso que eu falei. A gente sempre tem que ter fé de que tem alguma coisa boa esperando a gente lá na frente, né? E é isso. Foi uma superação, assim, a maior superação da minha vida foi essa. Eu tive que realmente voltar, porque eu ainda estou viva, né? Eu tenho uma família para cuidar, um lar para gerir, tenho sonhos a conquistar e é isso. E Deus está no comando. Amém. Que lindo. Porque ouvir isso, né? A pessoa que tá ouvindo isso aqui, às vezes está superando isso também, né? Não só a perda de uma criança, mas alguma área da vida, né? Tipo, como que você vai superar algo que não tá no seu controle, né? E a gente se É, baseia na fé. sim. Eu tenho vários exemplos de seguidores meus, né? Que, assim, no momento que eles estão estudando para o concurso, sempre acontece alguma coisa ruim para barrar eles, sabe? Tipo um obstáculo. E isso torna muito difícil, né? Porque quando você perde, assim, tá com o psicológico abalado, é muito difícil você voltar a ter aquele gás de antes, né? Então, às vezes eu recebo mensagens de colegas aqui que estão estudando, aí do nada perde a avó, perde o pai, não só perdas de pessoas, né? Mas passam por exemplo, perde o emprego, sai do emprego, é demitido, alguma coisa assim. Aí fica pensando como é que eu vou estudar, como é que eu vou pagar o meu curso, né? Então, assim, todo mundo passa por fases difíceis, mas a gente tem que ter fé que a gente vai superar. A gente tem que acreditar que essa fase vai passar, porque é uma fase. A dificuldade, todo mundo passa por dificuldade. Todo mundo aqui passa por momentos difíceis, momentos que a gente, às vezes, chega até quase perder fé, mas não perde. Então, assim, a gente tem que ter a certeza de que é uma fase, vai passar e lá na frente a gente vai conseguir chegar no objetivo, né? No objetivo final. Alguma coisa a gente vai conseguir chegar alcançar lá no final, né? Então a superação é isso, é você ter fé de que vai dar certo e lutar para sair, seja de qual momento você estiver passando, né? Sim. E essa força que você teve, né, através da fé, você teve alguma força também, por exemplo, assim, alguma rede de apoio? Tipo assim, você fez alguma terapia, alguém que te ajudou, as amigas? Com certeza, gente. Assim, a rede de apoio para a gente, ela é muito importante, né? Eu sei que tem muita gente que não tem, e isso se torna muito difícil a caminhada. Mas quando a gente tem uma rede de apoio, a gente consegue dividir, sabe? A gente consegue dividir tristezas, a gente consegue ter um conselho bom, entendeu?
quando a gente tem uma rede de apoio, o fardo se torna um pouco mais leve. Então, eu tive muito apoio do meu marido, que, olha, eu não sei como agradecer o Gabriel, que ele é um anjo na minha vida, que ele divide tudo comigo, sabe? Medos, incertezas, a gente conversa muito. Então, o nosso casamento é muito abençoado, graças a Deus. Então, a gente consegue dividir muito o fardo. Mas também tenho amigos maravilhosos, que inclusive tem vários aí em Santa Maria, que eu tô morrendo de saudade se estiverem aqui na live. Beijo, meus amigos de Santa Maria, que me ajudaram muito, né? Assim, não só fazendo gestos, né? Mas, tipo assim, com conversas e tudo mais. Fiz terapia também, e eu falo que se vocês estiverem passando por algum momento que vocês não tenham com quem conversar, procurem fazer terapia, porque ajuda muito, sabe? Ajuda de uma forma assim que às vezes você tá lá, a psicóloga se torna sua melhor amiga, de tanto que você conversa sobre vários assuntos e vai falando, vai soltando aquilo ali que tá preso, entendeu? E é muito bom mesmo, eu super recomendo. E é isso, a minha rede de apoio foi essa, né? Amigos, família, minha família também, meu pai, minha mãe, nossa, minha sogra, minha cunhada, pessoas maravilhosas que me ajudaram em tudo, assim, durante esse momento. E é isso, rede de apoio faz muita diferença, sabe? Faz toda a diferença mesmo. Eu queria contar uma coisinha minha, porque hoje eu tava conversando com uma amiga minha, né? Porque final de semana agora vai ser o chá de bebê da Rebeca. E, cara, a última semana vem um monte de coisa na cabeça para resolver e tal. As amigas se ofereceram para fazer um grupo ali, né, para poder ajudar. E eu não gosto de ficar pedindo as coisas, né? E aí teve uma amiga minha que só uma palavra que ela falou, Ellen, vai dar tudo certo. Ficou falando palavras positivas assim, eu, gente, muito obrigada. Eu tava precisando ouvir isso, né? E às vezes a gente fica naquela coisa, não quero pedir ajuda de ninguém, não quero incomodar, não quero aceitar auxílio, mas uma rede de apoio, né? As amizades servem. Você serve pessoas através de abraços, de carinho, de palavras, e as pessoas também querem servir você. A gente não pode Sim. impedir isso, né? Faz muito bem pra gente. E eu sou exatamente assim também. Eu sou uma pessoa muito difícil de pedir ajuda. Meus amigos aí sabem. Olha, eu corto um dobrado, eu me divido em 20, mas é muito difícil pedir ajuda. Quando eu peço ajuda é porque a situação tá muito difícil mesmo. Mas assim, eu nunca vou esquecer que no momento que eu estava internada, lá no Rio de Janeiro, os meus amigos, Oséias e Thaísa, foram lá em casa, fizeram uma faxina na minha casa, sabe? Quando a gente estava prestes a voltar. E eu não ia ter paciência para fazer isso, eu não estava com cabeça para fazer faxina em casa, né? Eles foram lá, limparam tudo, sabe? Aquela palavra de conforto, ações, né? As ações, assim, ajudam a gente de uma forma que a gente não, né, não consegue nem agradecer. Então, assim, eu nunca esqueço. Toda ajuda que a gente recebe, assim, a gente nunca esquece. É a mesma coisa quando eu estudava. Toda ajuda que eu recebia, seja de um tio, de um parente, eu nunca esqueço até hoje. Até o meu enxoval. Tiveram vários parentes que me ajudaram, sabe? Compraram uma coisinha aqui, uma camisa ali, um tênis aqui. E a gente conseguiu montar um enxoval tranquilinho antes de eu viajar. Mas, assim, eu falo assim, que sempre que a gente puder ajudar alguém, a gente tem que ajudar, entendeu? Sempre que você puder, sei lá, oferecer uma água para alguém que está na rua, oferece, porque você não tem nada a perder com isso, né? Tá vendo um amigo ali passando por uma situação, precisando de ajuda para estudar, sei lá, precisando de ajuda para fazer alguma coisa? Ajude. Oi, meu amor. Ah, vem me imitar. Lindo. Cabelo lisinho, lisinho. Né? Daqui a pouco você com a sua Rebeca. Ai, meu Deus, nem me fala. Eu tava olhando aqui a ultrassom, falei, gente, vai vir a cara do Jonathan. Meu Deus. Eu já tive sorte, né? Que eu fiquei 9 meses na barriga pro neném vir com a minha cara. Uhum. Eu acho que menino puxa mais a mãe, menina puxa mais o pai, né? Pode ser. Eu acho. Ai, gente, que Mas, legal. Tu quer falar mais alguma coisa dentro disso? o meu pensamento, né? Que, tipo assim, sempre que a gente tiver a oportunidade de ajudar alguém, nunca vai fazer mal pra gente. Porque o bem sempre retorna pra gente como uma coisa muito melhor. Então, às vezes, um conselho, um abraço, você vê alguém que tá irritado, vai lá e abraça. Você vê alguém que tá precisando de silêncio, faça o silêncio, entendeu?
Então é importante a gente ajudar as pessoas, né? A gente nunca vai perder por isso. É verdade. Então, Cacau, as perguntas acabaram, mas eu queria que você falasse uma palavra para cada frase que eu vou te dizer, tá bom? O que ou quem te motiva mais hoje? A minha família, com certeza, Família. a família. Quem é Deus para você? Complexo, né? Mas Deus para mim é tudo. É tudo. É o ar que eu respiro, é a minha família, é o amor dos meus parentes, é o cuidado do dia a dia. Deus é tudo. Eu não existiria se não fosse Ele. Eu não estaria aqui, teria superado tantas coisas se não fosse Ele me dando forças. Amém. Qual a sua prioridade? Então, a minha prioridade hoje é a minha família, né? Porque a minha família são as pessoas que Deus me deu na terra para cuidar. Então, a minha prioridade é a minha família e a salvação, né? Amém. Um hobby. Cara, eu sou a mulher dos hobbies, gente. Tem uma seguidora aqui que até me zoa, ela fala, Cacau, me diz o que você não sabe fazer, porque eu tento fazer tudo, entendeu? Mesmo que eu não saiba, um dia eu vou aprender. Mas, assim, eu gosto de cantar no chuveiro. Não, brincadeira. Tricô é um hobby. Eu gosto de tricotar, eu faço tricô. Ah, legal, não sabia dessa. Faço tricô, inclusive, no frio aí de Santa Maria, eu que fiz as meias que o meu filho usou no inverno, porque ele nasceu no dia mais frio. Ficou horrível? Ficou, mas fui eu que fiz. Você bate no peito e fala, fui eu que fiz. Fui eu que fiz, de coração. Parecia uma touca no pé dele, mas tudo bem. Um lugar. Olha, tem um lugar, gente, que eu sou apaixonada completamente, Fernando de Noronha. É um lugar assim que, tipo assim, é uma paz que domina o meu espírito e é maravilhoso. É o lugar que eu fui que eu mais gostei assim do mundo foi Fernando de Noronha. Nem precisou sair do Brasil para isso. Não, Noronha é massa demais, gente. Quem tiver a oportunidade de ir, vá, porque é muito bom. É uma experiência maravilhosa, conexão com a natureza, conexão assim com o universo, sabe? Muito bom mesmo. Uma palavra para as mulheres que estão te assistindo hoje. Resiliência. Eu acho que resiliência é a palavra que define o ato de superação, sabe? Que é o tema que a gente está falando. Mesmo que as coisas deem errado, mesmo que a gente não tenha esperança de dar certo, a gente tem que ter aquele gás ali, sabe? Aquela vontade de dar certo, de cair, levantar e continuar fazendo, seguindo, correndo atrás de sonho, correndo atrás de objetivo. Ser resiliente é isso, né? É você se superar a cada dia. Mesmo que você caia, é levantar e persistir. Então, acho que a resiliência é a palavra que eu queria falar para as mulheres e homens também que estão assistindo a gente aqui. Amém. Show. E, Cacau, agora deixa eu te fazer umas perguntas aqui minhas aleatórias. E quem quiser fazer pergunta para Cacau pode fazer também, tá, gente? Ela fica à vontade se ela vai responder ou não. Então, você falou da organização, que eu achei muito interessante, né? Que eu faço também, só que não com coisinha de horário. No meio dessa organização toda, que você tem que ter a disciplina, a resiliência, você sente um pouco de preguiça de fazer aquilo ali? Como que você luta contra a preguiça? Que eu acho que é o mal do século, né? Não, com certeza. Todos os dias, em alguma tarefa, eu tenho preguiça. Tipo, por exemplo, hoje. Hoje eu quis procrastinar meu treino na academia de uma forma que dava vontade de sair pulando tudo e não fazer nada. Só que, assim, o que me faz persistir naquela tarefa é o que vem depois. Porque se você colocou ali para fazer uma tarefa, é porque ela tem que ser cumprida. E se ela tem que ser cumprida, ela tem um objetivo. Então, eu sempre penso no objetivo final. Então, por exemplo, se eu tenho que acordar muito cedo, o objetivo final é que eu não chegue atrasado em algum lugar. Então, eu sempre tento jogar com a minha mente o objetivo que eu estou tentando alcançar com aquilo ali, com aquela tarefa. Então, se eu tenho que malhar perna,
malhar um monte de exercícios de perna hoje é porque eu quero ficar com a perna torneada. Então, eu me imagino lá, tipo, Graciane Barbosa lá no final, entendeu? Imagino uns colchão lá no final. Então, eu jogo isso com o meu pensamento o tempo inteiro. Se eu tenho que estudar, por exemplo, uma apostila imensa para fazer uma prova, o meu objetivo final é passar nessa prova. Então, eu fico jogando o tempo inteiro com a minha mente. E isso me ajuda a não procrastinar. Aí, quando eu tô com preguiça, eu tenho uns métodos, assim, que são meus, mas eu sempre dou esse bizu. Se eu tô com sono, se eu tô cansada, eu tomo café, um banho gelado, sabe? Dou uma espairecida, faço uma oração. Então, essas coisas todas me ajudam a continuar. Mas, assim, eu tô tão acostumada com essa batida de cumprir as metas, de cumprir as tarefas, que hoje em dia é bem difícil eu procrastinar. Eu sinto preguiça, mas eu persisto, eu vou com preguiça mesmo, sabe? Vou na força do ódio, na força da raiva, na força do amor e vou. Uhum. E você sempre foi assim ou teve um período que você começou a ter mais essa organização de escrever e cumprir, criar esse hábito? Olha, desde criança, desde pequenininha, eu sempre fui atleta. E ser atleta faz da gente, assim, faz a gente ter uma disciplina muito grande fora da curva. Então, isso me ajudou desde de novinha a ter essa disciplina, sabe? Cara, eu não era assim uma procrastinadora gigante, não. Tinha meus momentos de preguiça, de procrastinação, mas sabe a disciplina de você acordar cedo para treinar, de você estar lá no tempo, de você fazer o treino certinho. Então, tipo, ser atleta me fez uma pessoa disciplinada. Isso me ajudou muito e me ajuda muito em todas as fases da minha vida. Tudo eu tenho disciplina para cumprir, sabe? E já fica a dica, gente. Se vocês forem pais, coloquem seus filhos para fazerem esporte desde cedo, porque é muito bom. Só tem benefício, não tem malefício. É só coisa boa e vai aprender a ser uma criança disciplinada e focada. Show. Então, quando você falou assim, Ellen, eu penso na minha perna. Tipo assim, vou malhar, não quero malhar, mas tô pensando na minha perna lá, Graciane Barbosa. Então, isso quer dizer que para você cumprir as suas metas, além da disciplina, você tem os seus sonhos, né? Você visualiza como se fosse um quadro dos sonhos ali, as imagens. Você, poxa, eu quero ser uma mulher assim. E aí você se compara com você mesmo, não com outras pessoas. E você mesmo se motiva a cumprir aquilo ali, né? Então, uma frase seria pra gente nunca deixar de sonhar, né? Exatamente isso. E uma coisa que você acabou de falar que é muito importante é você não se comparar. O pior erro do ser humano que faz a gente procrastinar e não persistir ali no objetivo é a tal da comparação. Porque a gente pega a régua desse tamanho aqui e quer medir todo mundo nessa mesma régua. E a gente acaba, tipo assim, às vezes você olha para a pessoa que está ali do lado, cara, mas sabe, fica se comparando. Se ela consegue, eu também consigo. Se eu consigo, ela também consegue. E não dá para ficar se comparando o tempo todo, porque a gente tem vidas diferentes, objetivos diferentes, a gente tem criações diferentes. É igual você falou no início da live. Você quer ter um corpão, mas você tá fazendo a mesma coisa que aquela pessoa que tem o corpão para ter o corpão, para você ter o corpão, entendeu? Então, tipo assim, a gente não pode se comparar porque a gente não vive a mesma vida, a gente não tem as mesmas condições. Então, assim, a gente só vai progredir se o nosso objetivo for superar a nós mesmos. Então, tipo assim, se eu tô ruim aqui num negócio, é eu contra eu mesma, entendeu? É sempre eu contra eu mesma. Eu tento não me comparar com as outras pessoas, porque eu sei que somos pessoas diferentes. No início eu fazia muito isso. Quando eu era adolescente, assim, bem adolescente, bem novinha mesmo, caraca, eu ficava me comparando com todas as garotas da minha turma. Eu ficava assim, eu me achava, chegava a me achar uma pessoa muito estranha, assim, porque todo mundo era divertido, todo mundo era cool, e eu só queria saber de esporte, de estudo, sabe? De dançar e ser dançarina da Joelma, a mentalidade da garota. Então, tipo assim, eu me comparava muito com as outras pessoas. Só que eu não focava em mim. Então, quando a gente para de se comparar e foca na nossa evolução, entendeu? Tipo assim, sou eu contra eu mesmo, eu tenho que me superar todos os dias. Cara, é receita do sucesso. Você deslancha, entendeu? Então, tipo assim, porque fulano passou no concurso de primeira. Tá, mas fulano poderia
estar estudando na melhor escola da cidade dele, fazendo o melhor cursinho, estudando, ter 5 horas do dia para estudar. Então a gente tem que jogar com o que a gente tem, entendeu? Pô, se eu não tenho a vida do fulano, eu não posso me comparar com ele, né? Se eu não faço as mesmas coisas que ele, eu não posso me comparar. Então a gente tem que focar na gente. Quando a gente começa a olhar para o nosso próprio umbigo e cuidar da nossa vida, aí que a gente começa a ver onde que a gente está errando para melhorar, o que eu preciso fazer mais para chegar naquele resultado. Então é a tal da não comparação e focar em si mesmo, sabe? Na sua própria evolução. É isso aí que faz a gente crescer, em qualquer área da nossa vida. Show. E o que você treinava quando você era criança? Tudo. Eu fazia handball, basquete. Basquete era o meu melhor esporte, gente. Acreditem se quiser. Eu não tenho uma altura muito grande, mas eu era muito boa no basquete, de verdade mesmo. Handball, basquete, atletismo, tudo que era esporte eu me enfiava, gente. Eu amava jogar queimada também, quando tinha competição de queimada, vôlei, fazia tudo, arremesso de peso, salto à distância, o negócio todo. Que top! Então, isso já veio, mas, tipo assim, tinha alguém da sua família que era assim, que te influenciava? Ou, tipo, foi do nada, assim? Assim, os meus tios e meu pai sempre foram muito fãs de futebol. Eles jogavam muito futebol. Mas era uma coisa assim que eu não fazia, eu não jogava futebol. Mas assim, eu sempre fui uma garota peralta. Desde pequenininha, eu tacava o chabu em tudo. Assim, escalava a árvore. Com 3 anos eu já escalava a árvore, gente. Tipo assim, eu não sabia descer, mas eu sabia subir. Aqueles brinquedos de parquinho, eu subia. A minha avó, ela brinca muito comigo. Até hoje ela fala que tipo assim, que eu tinha que ser bombeira mesmo, porque desde pequena eu só fazia peraltice e fazia coisas perigosas, entendeu? Ela fala que era o meu destino ser bombeira mesmo, porque, né, eu tacava fogo na lata de lixo. Gente, era sinistro. Eu era uma criança muito peralta, muito ativa, 220 volts o dia todo. Então, meio que para gastar essa energia, meus pais me incentivavam a fazer os esportes, sabe? E aí, depois que eu comecei a fazer um, fazer outro, eu deslanchei. Fazia tudo que era esporte. Caraca. Agora eu vou dar um exemplo aqui para vocês, hein, gente? A gente falou de comparação, né? Comparação é um câncer. Agora, olha, se eu fosse me comparar com a Cacau, eu ia morrer. Olha só, ela já é atleta desde pequena, né? Já justifica essa energia toda que ela tem. Gente, eu era gordinha. Eu era gordinha, sedentariazinha, eu gostava de ver meus desenhos e ficar desenhando ali no papel. Então, tipo assim, cada um tem a sua história. Cada um tem a sua personalidade, tem sua história de vida, seu DNA, a família de onde veio, o ambiente que vivia. Então, não tem por que você se comparar com outra pessoa. Cada pessoa que está assistindo aqui essa live, cada um de nós somos únicos. E nós temos o nosso valor único para Deus, né? Então, se eu quisesse me comparar com a Cacau ou qualquer outra pessoa, não daria certo. Então a gente tem que se comparar com a gente mesmo e olhar para o copo meio cheio, né? Então eu tenho que pensar, poxa, hoje eu já tô com a saúde legal, minha filha tá com a saúde legal, pô, faço crossfit, tá de boa, tô conseguindo ter uma disciplina legal, não sou mais sedentária, meus exames estão ok. Olha quantas coisas boas eu já conquistei. Então, que a gente possa refletir sobre isso que a Cacau falou, né, Cacau? Não se comparar com outra pessoa, não olhar, tipo assim, o palco do outro e querer ser como o outro, mas olha você. Olha quanta coisa você já evoluiu. Tem gente que, às vezes, por exemplo, não consegue andar, tá fazendo fisioterapia. Poxa, um passo que a pessoa dá, ó. Aplausos, poxa, eu venci, eu superei. Então é sobre a gente ser grato, né, pelas oportunidades que Deus nos dá e por aquilo que a gente luta também. Eu mostrei nos meus stories que eu ganhei a minha medalha, né, de 10 anos e eu dormi com a minha medalha, cara. Tipo, eu literalmente não tem como eu falar que eu não dormi porque meu esposo tá de testemunha. Eu dormi 2 dias com a minha medalha e é sério, eu só não dormi mais de... Hã? Medalha muito merecida, porque 10 anos de Força Aérea não é para qualquer um, né? Cara, então, aí eu só não dormi mais dias porque eu fiquei pensando, cara, vai acabar estragando, caindo, porque eu, tipo assim, não é sobre o objeto,
é sobre você saber que, cara, pô, na escola eu dormia com um ursinho de oração que a minha mãe me deu, entendeu? Eu passei também muitas lutas, a gente passa muita coisa. E, pô, você valorizar, não simplesmente passar por esse presente, né? Mas você valorizar, poxa, cada ano, cada dia, cada luta, né, que você fez, olhar para o seu copo meio cheio para a sua superação pode ser uma outra coisa, né? O meu foi ali a medalha, da Cacau foi uma outra coisa, o seu pode ser outra coisa. Então, que a gente possa valorizar isso, né? É a valorização da nossa vida, dos momentos simples. Que nem, tipo, você falou no início, às vezes a gente perde o nosso tempo, que fica muito ali na rede social, TikTok e tal. Mas o que a gente está fazendo para alcançar as nossas metas, para alcançar os nossos sonhos, né? Então, eu acho isso muito importante. É verdade. E a questão, assim, quando eu estava estudando, né? Eu estudava sozinha, logicamente, e eu via todos os meus colegas fazendo cursinho para fazer Enem, médico, advogado, parará. Se eu ficasse me comparando com todos os meus concorrentes que estavam fazendo cursinho e eu estudando sozinha em casa, sem apoio, imagina, eu ia estagnar. Se eu ficasse o tempo inteiro pensando, caraca, tem uma pessoa que está fazendo um cursinho muito caro e eu aqui estou estudando sozinha com o livro velho dos meus tios, de 1987. Tipo, se eu ficasse me comparando, eu teria estagnado e não teria estudado para poder passar. E eu fiz totalmente o oposto. Eu falei assim, não adianta as pessoas terem tudo e não focarem e não se dedicarem. Então, já que eu não tenho os meios mais tops, pelo menos a dedicação e esforço eu vou ter. Então, eu parava de me comparar com todo mundo e focava só no que eu podia fazer para melhorar, entendeu? Tipo assim, a gente tem que imaginar que tem um círculo ao redor da gente. O que está nesse círculo ao nosso redor, a gente controla. O que está fora dele, a gente não controla, a gente administra. Isso eu aprendi com a minha psicóloga, gente. É muito bom. Porque você tem que tentar controlar o que você consegue. Seu braço não vai alcançar coisas que não dependem de você, entendeu? Então, o que você pode fazer para melhorar você hoje? O que você pode fazer para superar alguma coisa que você está com algum problema aí hoje, né? O que você pode fazer para crescer na vida? O que você pode fazer para evoluir? Não se trata de fulano, de cicrano, ou o que ele fez ou o que ela fez. É o que você pode fazer, entendeu? E claro, as outras pessoas, elas vão te dando testemunho. E aí você vai absorvendo o melhor de cada uma, entendeu? Para poder agregar ali na sua caminhada. Mas é você caminhando, entendeu? Ninguém vai caminhar por você. E eu tomei muito isso na minha cabeça, sabe? Tudo que eu vou fazer hoje em dia, na minha vida, desde aquela época, eu fui aprendendo, né? E a vida vai batendo e a gente vai apanhando e vai aprendendo. Então, assim, eu aprendi a não me comparar principalmente com as pessoas no Instagram. Isso aqui é real, tá, gente? O Instagram, ele é uma vitrine, ele não é um espelho. O espelho é a realidade, é o que a gente realmente vê da pessoa ali na realidade. O Instagram é uma vitrine, onde cada um mostra o que quiser. Então, eu posso mostrar que eu sou uma pessoa super feliz e dentro de casa eu sou uma pessoa super triste. Eu posso mostrar que eu sou uma pessoa super espontânea e fora do Instagram eu sou super tímida. Ou eu posso aqui, eu tô estudando, tipo, postar uma foto com um monte de apostila e na verdade eu só postei a foto e não tô estudando, entendeu? Então, tipo assim, o Instagram, ele serve para isso, entendeu? Para as pessoas mostrarem o que elas querem. E geralmente a gente só mostra as vitórias, né? Ninguém chega lá para mostrar as derrotas, os desconfortos, as partes ruins que a gente enfrenta todos os dias. Então, a gente tem que tomar muito cuidado ao se comparar e de que forma a gente está se comparando. Senão a gente não consegue dar o passo. Porque a gente, né? O ser humano tem essa dificuldade, que é tipo assim, focar só em si e não se comparar. A gente sempre se compara de algum modo, né? Igual na maternidade. Depois que eu fui mãe, tipo assim, é uma guerra, né? Uma luta quando a gente vira mãe, porque você. Depois a gente faz uma live para falar sobre esse assunto, mas eu fiquei maluca. Fale mais sobre isso. Não, porque assim, você começa a se comparar, tipo assim, ao ponto de você achar que você é uma péssima mãe, entendeu? É uma atmosfera bem sinistra. Então a gente não pode focar nisso, entendeu? A gente não pode focar no que as pessoas mostram, no que as pessoas falam. A gente tem que focar na gente, entendeu? O que eu posso fazer para ser melhor hoje, né? Em todas as áreas da vida, na maternidade, sendo dona de casa, estudando, trabalhando fora, entendeu? A gente tem que focar nisso. Show. Gente, alguém tem alguma pergunta para fazer para Cacau? Acho que esgotaram aqui as minhas perguntas. Deixa eu ver se alguém Alguma digitou alguma.
coisa. Gente, todos vocês que estão ao vivo aqui com a gente, 9 horas da noite, né? Ouvindo a gente É conversar. mesmo. Ó, Quer se soltar que a gente vai, eu vou conversando e não paro mais. ó, falaram aqui, Cacau tem muita energia, muito dinâmica, minha inspiração, maravilhosa. Que massa. Seguidores todos aí, ó. Arrasar. Cacau salva a live. Então, gente, eu vou deixar a live salva ali no meu Instagram, quem quiser assistir desde o início, tá? Então é isso, Cacau. Muito obrigada pela sua participação aqui. Vamos, numa próxima oportunidade, falar então sobre maternidade, que eu quero saber um pouquinho mais sobre isso aí que você falou. Já é assunto para outra live, né? E muito obrigada pela sua presença, por você dedicar o seu tempo, a sua energia aqui. Eu tenho certeza que foi plantada uma semente no coração de cada um aqui sobre esses temas que a gente falou. A gente não falou só sobre superação, né? Falamos sobre outras coisas também, sobre a comparação e que a gente venha superar tudo isso a cada dia. O pessoal está agradecendo aqui, obrigada por essa live, obrigada a vocês pela presença. E é isso aí, gente. Quer falar alguma coisa, Cacau? Gente, eu queria agradecer, assim, todo mundo que ficou aqui na live com a gente, que ouviu um pouquinho do que a gente compartilhou, testemunho, palavras de incentivo, motivação. Eu queria dizer que a gente já está tentando fazer essa live há muito tempo, né? Desde o início do ano, praticamente. Mas eu passei por tanta coisa que acabava que eu não tinha como, né? Não consegui participar e tudo mais. Mas estou muito feliz, foi muito bom falar sobre esses temas, perguntas ótimas, pessoal aí participativo. Muito obrigada mesmo, gente. E eu queria deixar só uma palavrinha de última para fechar mesmo, é que dificuldades todo mundo passa por dificuldade, mas que vocês tenham força, garra, resiliência e muita fé para superar cada uma delas, porque é fase, vai passar. E sempre depois da tempestade vem a calmaria. Então tenham resiliência e acreditem até o final que as coisas vão dar certo. Amém. Isso aí. Muito obrigada, Cacau. Gente, um beijo para todos vocês. A live vai ficar salva ali no meu Instagram. Quem quiser assistir e compartilhar também, vai ser muito bom. Beijo, Cacau. Obrigada, gente. Tchau.